Opa, aqui é o Rafael do Topografia com você e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar três passos simples para você poder ter muito mais segurança em campo utilizando o seu equipamento RTK. Então, se você trabalha com RTK em campo, se você tem um RTK e você utiliza ele no seu dia a dia para executar qualquer ação com topografia, esse vídeo é para você. Então, acontece que muitas pessoas têm ainda insegurança quando vai para campo. Eu tive essa insegurança por muito tempo também, e acontece que quando eu ia para campo, eu tinha medo de apertar algum botão e desconfigurar o RTK. Eu tinha medo de utilizar alguma ferramenta e não saber executar e fazer cagada lá na execução. Isso é uma insegurança muito ruim. Isso gera medo, né? Gera medo mesmo de se trabalhar em campo. E agora, nesses três passos, se você seguir afinco, se você se aprofundar nesses três passos que eu vou te passar, você vai ter muito mais segurança em campo. Eu tenho certeza disso. Tudo isso que eu vou te falar aqui, a gente vê na semana do GPS RTK e a gente vai reforçar essa ideia, e só que detalhadamente a gente vê sim na semana do RTK, mas eu vou falar um a um aqui, você vai entender que é muito simples realmente. Vamos lá então, ó, são os três passos bem simples, você vai ver que é facinho de aplicar, são passos, deixa eu melhorar aqui, deixa eu ajustar também. O primeiro passo é conhecer os pilares do domínio do equipamento. São quatro os pilares, deixa eu até escrever aqui, o primeiro passo, os quatro pilares que sustentam o domínio do conhecimento do RTK. Eu vou listar aqui os três passos para você ter noção do que a gente vai falar nesse vídeo de hoje e depois eu vou vir detalhando cada um deles. O segundo passo é o entendimento das abas e acesso das janelas e ferramentas que tem dentro da nossa coletora, mais especificamente utilizando aí o nosso equipamento com o ServiceI, que é exatamente esse software aqui. A gente vai vir falando um a um do entendimento, para você entender onde que acessa, para que serve, qual que é a finalidade, tá? Então, o segundo passo é o entendimento das ferramentas e acessos das janelas, né? E o terceiro passo são as configurações, porque as configurações permitem que você tenha mais liberdade de otimizar o seu equipamento, de configurar ele da maneira que você quiser. Você pode, por exemplo, configurar seu equipamento para trabalhar com vários outros rovers, né? Vários móveis em campo. Você pode configurar seu equipamento para ter mais agilidade em campo. Você pode configurar para ter mais precisão. Então são vários. A gente vai falar um a um aqui agora. Vamos começar aqui então pelo primeiro passo. Deixa eu escrever aqui passo. O segundo passo é o entendimento. Então, vou escrever certinho aqui para você poder anotar aí também, para não esquecer. Esses passos são simples, mas faz muita diferença em campo. Eu tenho certeza que se você começar a aplicar eles hoje, você já vai começar a sentir a diferença em campo. Lembrando que a gente revê isso daqui tudo na semana do RTK detalhadamente. O primeiro passo, então, são os pilares, e são quatro os pilares. Os pilares são, ó, o primeiro pilar é exatamente o pilar do conhecimento. O que é isso, pilar do conhecimento? É para você ter em mente, você conhecer exatamente as ferramentas que tem dentro do seu equipamento RTK para poder te auxiliar nos momentos que você precisa. Ou seja, quando você estuda e quando você sabe exatamente as ferramentas que é possível executar com o seu equipamento RTK, você já começa a pensar diferente. É dada uma missão para você poder executar em campo e você já começa a associar as ferramentas que existem aqui dentro para você poder solucionar aquele problema em campo, correto? Vamos imaginar que você é solicitado para fazer um levantamento em campo, está lá coletando ponto e o cara quer que você estaqueie uma cerca. A maioria das pessoas que só tem o conhecimento do básico na cabeça, a maioria das pessoas pensa assim, é o que eu pensava também. Eu falo a maioria das pessoas, mas eu falo por mim também, que era a maneira que eu pensava quando eu tinha conhecimento do básico. Eu pensava assim, eu vou fazer o levantamento, vou levar para o meu escritório e lá eu projeto esse estaqueamento dessa cerca de 20 em 20 metros, 10 em 10 metros. Depois eu volto aqui para campo e loco aqui para você, né, para o proprietário, para quem quer que seja. Só que quando a gente tem esse conhecimento das ferramentas, a gente tem essa noção, a gente sabe que tem a ferramenta de estaqueamento dentro da coletora, a gente pode fazer isso lá em campo. Esse é só um exemplo. Mesma coisa acontece com divisão de pasto. Você pode fazer a divisão de pasto aqui dentro do seu equipamento, dentro da coletora, sem precisar voltar para o escritório, várias outras ferramentas, e é exatamente isso que eu digo. Quando você tem o conhecimento das ferramentas que você pode utilizar lá em campo, você já começa a pensar diferente. Então, por isso que esse é o primeiro pilar. É o pilar do conhecimento
para você ter noção do que você pode utilizar. Assim você já começa a ter mais segurança, já começa a partir daí. E para você ter mais conhecimento, se você não fez o download, lá no site www.service.com.br tem um e-book para você fazer o download gratuitamente. É um simples e-book só descrevendo exatamente essas ferramentas. Não é um guia prático, não é um manual, é simplesmente para você ter noção das ferramentas que existem dentro do Service, tá bom? Esse é o primeiro passo aí, então, o primeiro pilar do conhecimento. O segundo pilar é o pilar da curiosidade. O terceiro pilar é o pilar do desafio. Opa, escrevi a curiosidade errado. Curiosidade. E o quarto pilar é o pilar da persistência. O pilar da curiosidade é exatamente de ser curioso mesmo e vir aqui e apertar os botões que existem dentro da sua coletora, no seu software. Vir aqui e fuçar, para que serve isso? Vir aqui apertar e tentar entender e tentar buscar onde que mudou. Ó, tô com o simulador de GPS, para que serve isso aqui? Vou clicar aqui para ver para que serve. O que tem? Olha só, tem GeoPOS, GeoSat. Então, fuça aí, pode mexer, não tem medo, não precisa ter medo, não desconfigura, não vai estragar o equipamento. Eu tinha esse medo também de estragar, mas não tem. Quando você tem essa curiosidade, quando você aplica exatamente essa curiosidade, você aprende muito mais. Mesma coisa acontece, eu dou esse exemplo na semana do RTK também, quando a gente compra o nosso equipamento, o nosso celular. No começo a gente fica com medo exatamente de poder apertar alguma coisa, fica com dúvida de onde que funciona, onde que baixa o aplicativo, onde que usa o WhatsApp, onde que tira foto. Só que depois de um mês, de tanto você fuçar, de tanto você ser curioso, depois de um mês você já está dominando o seu celular. Mesma coisa você pode aplicar aqui no seu equipamento RTK, tá? E o terceiro e o quarto, o terceiro é o desafio para você sempre se desafiar em campo, sempre se desafiar a executar alguma ferramenta, a melhorar a sua rotina em campo, utilizando mesmo as funções do RTK. E o quarto pilar é o pilar da persistência, para você sempre buscar, continuar buscando conhecimento, continuar estudando. Esses são os quatro pilares. Você vê que é muito simples de executar, mas se você se aprofundar detalhadamente em cada um deles, você vai ter um desenvolvimento muito melhor em campo. E a gente aborda todos esses pilares na semana do RTK com mais afinco aí, mas já dá para você ter uma noção, tá? Então, voltando aqui para cima, então esses foram os pilares. Os quatro pilares é o primeiro passo para você ter mais segurança em campo. O segundo passo é o entendimento exatamente das abas e os acessos aqui do Service. Esse é o mesmo software que a gente trabalha aqui com ele na coletora. Então vamos começar aqui pela primeira aba. A primeira aba é a aba Arquivos. A primeira aba é a aba Arquivos. A segunda aba aqui em cima é a aba Equipamentos. A terceira aba Levantamentos. A quarta aba é a aba Kogo, que é essa calculadorinha, e a quinta aba é a aba Vias, ou seja, estradas. A gente vai vir falando uma a uma, e depois a gente tem também a área do mapa, que é exatamente esse carinha aqui em cima, que é onde a gente acessa a parte de desenho, onde que a gente pode exatamente, eu chamo até que, eu falo que é o AutoCAD do Service, que esses caras aqui, porque tem as ferramentas do AutoCAD. A gente pode criar uma polilinha, pode apagar, pode cortar, que é o trim, pode copiar, pode dar offset, pode fazer um monte de coisa. Essa área do mapa é sensacional. Vamos começar aqui então, ó, aba Arquivo, Equipamento, Levantamento, Kogo e Estradas, e a área do mapa aqui, claro. Então, só para a gente fazer uma introdução geral aqui para você, para a gente falar a mesma língua. Às vezes eu vou falar assim, vamos entrar agora na aba Levantamentos. Você já sabe que é a terceira aba aqui, que é respectivo exatamente aos levantamentos. Vamos vir falando um a um aqui, ó. Na aba Arquivo, tudo que você pensar relacionado a trabalho, tudo que você pensar relacionado à configuração da obra, ou seja, o arquivo mesmo que você está criando, porque nada mais é, quando você vai para campo fazer um serviço, você está gerando um arquivo, concorda? Você está coletando ponto que está tudo armazenando dentro de uma obra que você criou. Eu dei o nome da minha obra aqui, inicialmente chamado Desenho, só para a gente exemplificar aqui, e tudo que eu fizer dentro dessa obra desenho vai ser gerado um arquivo dentro da obra desenho. Então tudo que a gente pensar, então, configuração da obra, organização dos arquivos, exportar o arquivo, é tudo dentro da aba Arquivo. Você vê que fica bem mais claro pensar dessa maneira. Então a gente tem a primeira opção aqui, ó, Trabalho. Exatamente dentro da aba Arquivo a gente pode criar um trabalho novo ou buscar um trabalho já existente.
tá? A segunda opção é configuração de trabalho, e dentro de cada uma dessas opções tem várias abas que a gente precisa explorar. A gente não vai fazer isso hoje porque tem muitas opções e são muito importantes, tudo aqui. A gente vai vir falando aí futuramente sim de cada uma delas, mas o intuito aqui é para você poder entender os acessos das abas e ferramentas aqui do Surface, tá? Segunda opção, então, configuração de trabalho. Você vê que está dentro da aba arquivo, então tudo relacionado ao arquivo, ao trabalho, é dentro dessa aba, que a gente configura exatamente o trabalho que a gente criou aqui em cima na primeira opção. Terceira opção é os pontos. É exatamente a lista de coordenadas dos pontos coletados, ou o ponto que você importou de um DWG, um ponto que você importou do TXT, tá? A quarta opção aqui, dados brutos, ou seja, a gente gerou esse arquivo chamado desenho e ele gera um arquivo bruto, que é onde registra as informações, quantidade de satélite, RMS, qual que é o tamanho do vetor, qual que foi a altura do bastão, e a gente pode analisar esses dados aqui na opção do dados puros, tá? Aqui dentro dessa quarta opção. Quinta opção, autocódigos. Exatamente aqui onde a gente cria uma biblioteca de descrições para a gente poder utilizar elas em campo. É muito útil isso daqui. Você pode ter uma lista como essa, ó, do jeito que eu fiz. A gente pode criar manualmente ou pode criar através de um TXT ou um Excel para poder importar aqui dentro, para que no momento que a gente colete um ponto lá em campo, no momento que a gente vai fazendo um levantamento, a gente simplesmente seleciona a descrição que a gente quer estar utilizando. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o nome da camada, o nome do ponto, ó, o texto, ó, acostamento, abrigo, adutor, asfalto, e tem os códigos deles aqui que são algumas siglas. Então, coletou lá uma adutora, eu venho aqui e seleciono só a adutora, ao invés de eu ter que digitar lá em campo, perder tempo. Então você percebe uma otimização a partir daí, né? A gente vê isso detalhadamente no curso avançado do domínio do Surface. Eu tenho também esse vídeo solto aí no YouTube, depois dá uma olhada no canal, tá? Depois tem a opção 6, que é transferir dados. Ninguém usa isso aqui porque a gente pode exportar para TXT ou DWG, que é conveniente aí pra gente, né? Opção 7 é onde a gente importa ou exporta arquivos ASCII, que é arquivos TXT. Tem outras opções também, como o Google Earth. A gente pode exportar nossa obra diretamente para o Google Earth para analisar onde que está caindo, se está correto e tal. É muito legal essa opção. Depois a gente pode estar apagando os trabalhos que a gente criou. A gente pode escrever uma nota, escrever uma observação. Se, por exemplo, começou a chover, esqueci de coletar o ponto 3 da divisa com rio, sei lá. Você pode escrever qualquer coisa que você queira, porque você consegue analisar isso aqui depois. Ele vai armazenar nos dados brutos e você consegue analisar futuramente. Uma observação. Não consegui entrar na fazenda porque tinha um boi lá e estava atacando todo mundo. Alguma coisa assim, entende? Escrever nota. E depois a opção sair do arquivo. Tá, então você entende, tudo relacionado ao arquivo, tudo relacionado à obra é dentro da aba arquivo, simples assim. Depois, ó como que fica mais simples, ó. Depois a gente tem a aba equipamentos. Quando fala aba equipamentos, você vai se relacionar ao quê? Exatamente as configurações dos equipamentos. Então tudo aqui que tem exatamente nessa opção é para configurar os equipamentos. Nós temos a primeira opção de configurar nossa coletora para trabalhar com estação total. Só que não são uma estação total qualquer, são estações robóticas que faz conexão com Bluetooth e tal, para você controlar a sua coletora para poder executar algumas ações na estação. Depois a gente configura GNSS básico, que é a segunda opção, GNSS móvel, e cada um deles, lembrando que cada um deles tem várias opções aqui para a gente poder estar utilizando. Eu estou utilizando aqui o virtual, que é exatamente esse do computador. Esse software, eu disponibilizo ele na semana do GPS RTK, e eu estou falando bastante da semana do GPS RTK, às vezes alguém vai pensar que até que é propaganda, mas é uma semana que eu disponibilizo de muito conteúdo gratuito, é 100% gratuito, e normalmente a gente faz em 3 dias. E se você quiser saber mais, a semana do RTK chama, você digita lá www.surfce.com.br/semana do RTK. Você pode até se cadastrar, não ter uma data definida para a próxima semana, mas é 100% gratuito. Se você quiser se cadastrar para saber mais futuramente, eu vou mandar um e-mail para a lista que tiver se cadastrando aí no decorrer desse tempo. Mas a semana do RTK é 100% gratuita, 100% online, simplesmente para te ajudar, para ter mais conhecimento. Esse conhecimento que a gente está vendo aqui, a gente vê com muito mais detalhe, com mais exemplos e tal, na semana do RTK, é muito legal. Voltando aqui, então a gente dentro aqui, ó, da configuração da base tem várias opções, ó. Além de ler do GPS e inserir coordenada, a gente tem outras opções aqui que é muito importante você saber. Isso faz parte daquelas configurações que eu falei. Você tem que saber as configurações para você poder
ter mais agilidade, ter mais flexibilidade em campo, poder otimizar o seu equipamento do jeito que você quiser, tá? Então, configuração do móvel, depois utilidades de GPS. Utilidades de GPS, dependendo do equipamento, tem alguma utilidade aqui dentro, dependendo da marca, do modelo. Eles têm algumas opções. Tem equipamento que permite desligar o bip, o alarme sonoro do equipamento. Tem equipamento que permite reiniciar ele. Então, clica aí no seu, vê o que está escrito, dá uma fuçada. Tem um que chama reset, não aperta nesse reset, porque ele vai reiniciar todo o seu equipamento, vai resetar ele. E eu não tenho certeza se perde alguma informação. Então é aconselhável não dar o reset, tá? Na utilidade do GPS aqui eu estou falando. E quando eu estou no modo virtual, ele permite que eu configure as coordenadas aqui do simulador, tá? Depois a gente tem a quinta opção aqui da aba equipamentos, é a configuração de várias opções aqui dentro do equipamento poder executar em campo, ó. Armazenar apenas solução fixa, pedir altura e descrição, pedir para nota de ponto, modo 3D. Então aqui são várias opções aí, tudo relacionado a equipamentos. A opção 6, na minha opinião, além, lógico, da configuração da base do móvel, o mais importante que é a localização, que é onde a gente configura para o plano topográfico local o equipamento, o RTK. Ou seja, o RTK tem um sistema de coordenada, que é o TM, através do Sirgas, né? Tem a referência. Só que tem muitas obras que trabalham com plano topográfico local, ou seja, com coordenadas arbitrárias, com coordenadas 100 mil, 200 mil, alguma coisa assim. A gente consegue configurar a partir dessa opção aqui, localização 6, na aba equipamentos, a gente consegue configurar o equipamento para calibrar nessas coordenadas arbitrárias e fica com uma precisão ótima. Tem um aluno nosso, o Miguel, do curso avançado do domínio Service, ele utilizou exatamente essa opção numa obra que ele está trabalhando lá e ele chegou numa precisão de 8 milímetros, se eu não me engano, com o equipamento RTK. A partir dessa calibração, ele pode fazer o que ele quiser lá em campo, ele pode fazer levantamento, ele pode fazer locação, tudo naquele mesmo plano. Beleza? Opção 7, monitor de satélite, onde a gente vê se está fixo, quais os satélites que está observando, etc. Opção 8, tolerâncias. Aqui é o quanto que você permite que na precisão, ó, aqui é a tolerância de precisão. No erro horizontal, eu permito que ele erre 3 centímetros. Se ele passar disso, ele vai me avisar. No vertical, eu permito que ele erre 60 milímetros, que é 6 centímetros. Se ele passar disso, ele vai me avisar. Então, você pode configurar do jeito que você quiser. PDOP, precisão no estaqueamento, você configura do jeito que você quiser essas tolerâncias. Equipamentos adicionais, a opção 9. Ela é muito interessante, mas é só para quem tem algum equipamento que possa se conectar aqui com a coletora. Eu sempre dou exemplo da coletora, da Trena Laser, da marca Leica, modelo Disto. A gente consegue fazer o que com isso? A gente faz a conexão dessa trena com o Service e com o RTK. O RTK está com precisão ali fixa, né? Com precisão de milímetro. E quando a gente está linkado com essa trena, a gente faz uma medição com a trena a 150 metros, por exemplo, trena laser eletrônica, ele faz aquele cálculo daquela coordenada a 150 metros e armazena no nosso equipamento. É uma opção. Então esse é o equipamento opção 9 aqui, equipamentos adicionais. É muito legal para você coletar ponto inacessível, ponto que você não consegue chegar lá. Tá? E a opção 0 aqui, About Service, para você verificar a versão da sua coletora, do seu Service, do seu software, para você selecionar o idioma, etc. Depois a gente tem a aba Levantamento, que é tudo relacionado a levantamento, todas as opções que faz coleta de ponto, faz locação, a gente tem todas elas aqui. A quarta aba, que é a aba Kogo, são várias ferramentas que solucionam os problemas em campo. São várias ferramentinhas ali ágeis para te ajudar ali em campo. São, medida da área, inversa, intersectar, armazenar PK, que é armazenar o estaqueamento, transformar, todas elas são sensacionais. Isso daqui você precisa entender, você precisa conhecer essas ferramentas porque elas ajudam demais em campo. E a quinta aba aqui, a aba vias. A gente pode criar um projeto do zero de estrada, a gente pode fazer um levantamento planimétrico cadastral, gerar um eixo, gerar um perfil, gerar uma seção tipo e locar esse projeto, desde canaleta, a gente pode criar uma estrada com caimento duplo, com sarjeta, com guia, com acostamento. É um projeto completo. Quem que faz isso em campo? Ninguém faz isso, porque não tem o conhecimento correto, não tem o conhecimento ideal para se fazer esse projeto. Depois, então, a gente falou de cada uma delas aqui, não me aprofundei no levantamento, nem na aba do Kogo, porque
Tá bem extenso esse vídeo já e a gente vai ver isso daqui futuramente, a gente vai continuar vendo, pode ficar sossegado. Depois a gente tem a área do mapa também, eu já falei um pouco dele, mas aqui a gente faz o que a gente quiser de desenho para poder exportar para o DWG de uma maneira bem completa. A gente pode criar linha, olha só, tem até uns desenhos aqui já, ó. A gente pode criar linha, colorir ela, dividir a linha, colocar no layer, a gente pode jogar offset, desenhar rio, etc. Criar, estender, cortar, todos eles estão aqui. E aqui a gente tem que aplicar tudo isso que eu estou te falando. Você precisa aplicar aquele segundo pilar que eu te falei aqui, que está até aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Curiosidade. Vem aqui e fuça, vem aqui e aperta. Poxa, para que serve isso daqui? Para que serve a polilinha? Ah, vou clicar aqui, ó, ativou algumas coisas. Vem fuçando, vem apertando aqui. Beleza? É isso que eu queria falar. Então, esse foi o segundo passo, é o passo do entendimento. A gente já viu os 4 pilares, que foi o primeiro passo. O segundo passo é o passo do entendimento, ou seja, entender exatamente onde estão as ferramentas, para que serve as abas, tá? E depois a gente tem o terceiro passo, que é o passo das configurações. E eu quero te mostrar algumas configurações aqui que você vai ver que faz a diferença. Vamos vir aqui, ó. Então, lembrando, ó, aba arquivo relacionado aos arquivos, aba equipamentos relacionados aos equipamentos, aba levantamento relacionado aos levantamentos, aba Kogo, as ferramentas ágeis ali para a gente poder trabalhar em campo e nos ajudar a solucionar problemas. Essa aba Kogo tem várias ferramentas. Aqui dentro da área do mapa tem outra aba Kogo que é outras ferramentas também de agilidade, mas para a parte de desenho, tá? Depois a gente tem a aba vias, então a parte de configuração, você já deve ter em mente que você pode configurar seu arquivo, seu trabalho, e você pode configurar seus equipamentos, tá? Então vamos vir aqui, eu criei essa obra aqui chamada desenho, tá? E a gente pode estar configurando essa obra. Eu não vou me aprofundar 100% nas configurações, porque tem muitas configurações. Eu estou te dando os passos aqui para você dominar esses passos e ter mais segurança em campo. Mas você vai ver que a partir do momento que você começar a aplicar ali os pilares, você já entendeu aqui os acessos, eu tenho certeza que já clareou algumas coisas aí na sua mente. Agora a gente vai ver a configuração para você perceber que diferença faz quando você tem essas configurações. Vamos vir aqui na opção 2, configuração de trabalho. Aqui a gente pode configurar, otimizar o nosso trabalho, para a gente poder ter mais agilidade em campo. Vamos vir aqui na aba formato. A aba formato são várias abas, aba opção, aba implantar, aba sistema, aba novo trabalho. E a gente vai abrir essa aba formato. Essa caixa aqui, ó, de configuração de trabalho, toda vez que a gente cria uma obra nova, ela vai sempre entrar aqui dentro dessa caixa, que aqui é onde a gente configura o sistema de coordenadas, tá lembrado? Distância e tal. Então toda vez que criou uma obra, deu um nome para uma obra nova, ele vai cair aqui na configuração de trabalho, perguntando se você quer alterar alguma coisa. Então não é à toa essa configuração de trabalho, está aqui para você poder executar, para te ajudar, para te melhorar o seu desenvolvimento em campo. Normalmente a gente só vem aqui, configura o sistema de coordenada, clica no verde e já vai fazer a configuração, né? Mas não, tem várias coisas aqui legal. Vamos abordar então a aba formato aqui dentro da configuração de trabalho. A primeira opção, formato de coordenadas. Tudo que a gente vê dentro da nossa coletora a respeito de coordenada, informação de coordenada, a gente pode configurar ele do jeito que você quiser. Ó. São simples aqui, mas é legal você entender. Algumas coisas aqui são mais importantes, mas essa daqui é simples, mas é o seguinte. Onde você vê lá uma coordenada, se você configurar aqui para este-norte, ele sempre vai estar nesse padrão. Então se você deixou aqui este-norte, clicou aqui no verde, vem aqui na opção 3 pontos, ó, quem está primeiro? O oeste, depois o norte. Se você vir aqui na aba levantamento, ó, vamos vir aqui na aba levantamento. Se você for ver o primeiro aqui, ó, este, depois norte. Então você padroniza do jeito que você quiser. E tem outra opção lá que é norte e este, né? Vamos voltar lá, configuração de trabalho, aba formato. Nós temos duas opções aqui, este, norte, norte e este, isso daqui é preferência, vai de cada um, tá? Aqui já começa a ficar mais interessante, ó, formato de ângulos. Isso daqui é muito importante porque a gente tem dois formatos de ângulo aqui no Surface, que é o azimuth e o rumo. Se você tem dúvida de quando é qualquer outro, eu tenho um vídeo no YouTube que fala exatamente da diferença de um para o outro. É só para você poder ter noção da diferença. Por quê? Às vezes a gente pega uma obra, um projeto, ou uma matrícula antiga que tem alguma dessas duas informações. Você tem que saber qualquer outro para você configurar aqui no seu Surface para poder usar aquelas informações que você tem nas suas mãos. Se for rumo, beleza, você vem aqui, seleciona e clica no verde. As informações que você vai poder inserir vai ser respectivo ao rumo. Se você tem alguma informação de azimuth, você vem aqui, altera, clica no verde. E o que pode usar no Surface como rumo azimuth?
várias coisas, tem várias ferramentas. Uma delas, a mais simples e muito usual, é a locação por direção. Ou seja, a gente tem um ponto de partida, nosso equipamento é o ponto de partida, ponto zero. A partir desse ponto zero, você pode locar por direção, inserir uma informação de um azimuth e inserir a distância, ele vai dar esse caminhamento para você locar o próximo ponto, conforme essa informação de azimuth ou de rumo. Então, se você tem essa informação e você tem um rumo ou um azimuth, você configura ele aqui, beleza? Depois dessas três opções, eu nem vou falar delas, porque é respectivo à estação total. Tá? Então, mostrar HOBS, vertical OBS display, distância OBS display, tudo estação total. Nosso foco é GPS. Então, vamos pular e vamos esquecer eles. Depois a gente tem, olha só que legal, formato de inclinação. Formato de inclinação a gente tem três opções, que é porcentagem, ângulo e proporção. O que é isso, Rafael? O que é esses negócios? Isso daqui é formato de inclinação quando você tem também uma informação de projeto, ou quando você... Vamos imaginar que você tem dois pontos, você quer saber a diferença de um ponto para o outro. Você tem o ponto A e você tem o ponto B, e ele tem uma diferença de altitude. Você coletou esses dois pontos, você consegue saber, através dessa diferença de altitude, qual que é o ângulo do caimento entre esses dois pontos, qual que é a inclinação. Por exemplo, está 2 graus, esse do ponto A para o ponto B está mais 2 graus, ou seja, você sabe que está em aclive. Se está menos 2 graus, você sabe que está em declive. E essas informações você pode enxergar dessa maneira, através de porcentagem, através de ângulo. Eu estava falando de porcentagem, então é 2% ou 1%, e quando é ângulo é grau, 2 graus, 1 grau, meio grau, e proporção é quando a gente trabalha com terraplanagem e tem um talude lá que, por exemplo, no aterro, o padrãozinho de um aterro de talude é 1 para 1,5, ou no corte é 1 para 1. Então, se você levantar um talude, um ponto A e um ponto B, ele te dá exatamente a inclinação através da proporção, quanto que está sendo a proporção de um corte para o outro, de um aterro para o outro, entendeu? Então, por isso que tem essas três opções de formato de inclinação. Quase ninguém sabe disso, isso daqui é muito interessante para você poder configurar do jeito que você quiser. Na parte de locação, a gente consegue enxergar essa informação, na parte de projeto de estrada, em muitas coisas a gente vê essas informações. E o último aqui, ó, formato de PK, tudo que você vê sobre PK é estaqueamento, é o formato do estaqueamento, como que você quer enxergar esse estaqueamento. Eu tenho uma aula só falando dessa, tá no YouTube também, só falando exatamente como que configura, para que serve essa opção aqui, tá lá no canal se você quiser se aprofundar mais sobre ele, tá bom? Então, você percebe, olha só, uma única janela aqui do Surface, que é a aba formato, uma única aba, tem muitas configurações que você já pode ter, otimizar ele. Você está otimizando ele para você poder ler, para você poder executar do jeito que você quiser. Então, por isso que eu falo, ó, olha só, vamos voltar aqui. Então, o terceiro passo é as configurações. Você tem que saber as configurações para você ter segurança em campo, para você poder ficar tranquilo, para você poder configurar o seu RTK, a sua base, seu rover, para ele fixar de uma maneira simples, para ele configurar com outros equipamentos. Então, esses foram os três passos que eu queria te falar. O primeiro passo são os 4 pilares, o segundo é o entendimento das abas e janelas que tem dentro do seu software, e o terceiro passo aqui são as configurações, para você poder saber até onde você pode ir. Então, eu te deixo a dica aqui para você acessar www.surface.com.br para você fazer o download do e-book gratuito e ter o conhecimento aqui das configurações das ferramentas que tem dentro do Surface, exatamente as ferramentas que existem aqui dentro, são 32 ferramentas, mais de 32. E se você quiser se cadastrar já para a semana do RTK, também é gratuito, é www.surface.com.br/semana do RTK. Coloque seu e-mail lá, você vai saber quando vai ser a próxima. Ela é gratuita também, é uma semana de muito conteúdo. E eu fico por aqui, espero que tenha sido muito útil essa aula de hoje. Para mim fez muita diferença todos esses passos aqui. Eu domino o equipamento RTK hoje, eu falo com humildade que eu tenho esse domínio, eu tenho segurança em campo. Tudo baseado nesses passos que eu estou te passando aqui para você poder chegar nessa situação também de ter segurança, de ter agilidade, de ter domínio do seu equipamento. Eu vou nessa, um abraço e até o próximo vídeo.